Uma aula de exegese de Facebook com Sérgio Baeta. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu gostaria de comentar com vocês uma aula de exegese que eu li no Facebook. Como é legal a gente ver as pessoas no Facebook trabalhando o tema da exegese. Esse é um tema que eu particularmente gosto bastante. Já li vários livros, sobre hermenêutica e sobre exegese. De fato, há uma necessidade muito grande da gente trabalhar princípios sólidos de interpretação e não colocar sobre os textos bíblicos aquilo que a gente imagina, mas tirar dos textos bíblicos aquilo que Deus revelou para nós e etc. E aí eu gostaria de dar um exemplo para vocês aí, como é que é feita a exegese de Facebook com nosso amigo Sérgio Baeta. Eu não sei se fala assim o sobrenome dele, Baeta, Baeta, alguma coisa assim, mas é se eu não me engano aí, um sargento, alguma coisa assim, não sei se da polícia e tal, e é um camarada anti-adventista, ele não gosta da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele inclusive mantém um canal no YouTube onde ele pega todo tipo de vídeo que fale mal do adventismo e coloca no canal dele lá. Eu não sei se ele tem algum vídeo particular dele falando ou não, pelo menos assim na breve pesquisa que fiz não encontrei, mas eu fui dar uma olhadinha no perfil dele do Facebook lá, eu acho que eu vi alguém comentando alguma coisa dele, ou ele comentando alguma coisa, entrei lá e me deparei com um texto que inclusive eu imprimi aqui, dá uma folha aí de papel sulfite, então acho que não é uma coisa muito grande, dá pra gente trabalhar. E o tema da postagem dele lá é exegese de Marcos 2:27 à luz da Bíblia. Opa! Coisa muito boa, fazer exegese à luz da Bíblia, Legal, muito bacana. Então assim, eu não sei se eu vou ler para você o texto inteiro e depois considerar, ou eu vou lendo e comentando. Acho que é melhor ir lendo e comentando, que assim fica mais fácil aí da gente não se entediar com a leitura. O texto é cheio de erros de português. De qualquer forma, o português de fato é uma língua um pouco complicada, E todos nós cometemos vários erros, então esses erros não vão ser foco de muita consideração da minha parte aqui, mas o texto é cheio de erros de português. De qualquer forma, eu vou falar para vocês lá. Ele dividiu a sua exegese em 3 tópicos: introdução, resposta apologética e conclusão, ok? Então, a introdução da exegese dele é a citação ali de Marcos 2:27, onde ele diz assim: e prosseguiu Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, a citação desta parte do versículo, ela é colocada então ali sobre essa ideia aí de introdução. Ele não desenvolve nenhum tipo de argumentação na introdução, simplesmente cita o versículo de número 27 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Aí entra na segunda questão aqui dele, no segundo tópico, que se chama resposta apologética. Aí ele diz assim algumas coisas interessantes. Ele fala assim: o contexto de Marcos 2:27, a expressão homem não é de termo genérico, ou seja, não se refere a todos os homens ou mulheres e não enfoca a obrigatoriedade da observação do dia de sábado a toda a humanidade, anthropos. Como afirma os sabatistas, aí ele confunde o plural e o singular, como afirmam os sabatistas. Mas se refere à superioridade de Jesus Cristo sobre este dia. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Marcos 2:28. Então a primeira questão que ele coloca aqui é a seguinte: de que existe um contexto dentro deste texto e que a expressão homem em Marcos 2:27, que é a expressão que ele coloca no grego aqui, anthropos, não é genérica, não se refere a toda a humanidade, todos os homens e todas as mulheres e tal, mas se refere à superioridade de Jesus sobre esse dia. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor, Marcos 2:28. Então, assim, é interessante ver aqui a argumentação dele, porque ele pretende fazer uma exegese de Marcos 2:27, e a sua conclusão é que o significado de Marcos 2:27 está em Marcos 2:28. E isso aí só significa que Jesus ele é superior
ao dia de sábado. Ponto. Então essa seria a exegese de Facebook do nosso amigo Sérgio Baeta. Ok. Então ele vai continuar dando outros pontos da sua resposta apologética e ele diz o seguinte: nesta narrativa, Jesus aponta que o sábado mosaico foi feito por causa do homem e que aplica-se exclusivamente à etnia israelita, Deuteronômio 5, versos 1, 2 e 3, para servir ao homem, entre parênteses, israelitas, depois de 400 anos escravizados e afligidos no Egito. Gênesis 15, verso 13, Atos 7, verso 6. Bom, na sua exegese de Facebook, o nosso amigo Sérgio Baeta conseguiu enxergar em Marcos 2, sábado mosaico aplicado exclusivamente à etnia israelita para servir aos homens israelitas depois do cativeiro no Egito e dos 400 anos de escravidão. Bom, eu procurei tudo isso aqui no texto de Marcos 2, verso 23 ao verso 28, não encontrei nenhuma referência a Moisés, não encontrei nenhuma referência à escravidão do Egito, de maneira que, né, se isso aqui era para ser uma exegese de Marcos 2, 27, agora nós já estamos trabalhando Deuteronômio, Gênesis, Atos, menos Marcos capítulo 2, verso 27. Interessante, né? Aí, mais um ponto aqui da resposta apologética do nosso amigo. A regra básica de Jesus era que o homem não havia sido feito para o sábado, mas o sábado havia sido feito para o homem, para eles se lembrarem que foram escravos na terra do Egito, que o Senhor, seu Deus, tirou dali com mão forte e braço estendido, por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado e etc. Então, Deuteronômio 5, verso 15. Então, veja bem, praticamente o nosso amigo Sérgio abdicou de trabalhar os temas de Marcos 2 e agora está trabalhando Deuteronômio 5, verso 15. Mas tudo bem, na primeira parte dessa sessão ele cita ali, né? Jesus está dizendo que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Para que os homens lembrassem que haviam sido escravos na terra do Egito, pelo que Deus ordenou que eles guardassem o dia de sábado. Agora fica uma coisa interessante aqui ao meu ver, que o nosso amigo Sérgio começa trabalhando Marcos 2 e termina em Deuteronômio 5,15. Então veja, será que o nosso amigo Sérgio, ele considera que Jesus é o autor daquela lei descrita em Deuteronômio 5? Né? Vamos trabalhar lá Deuteronômio capítulo 5. Então ele diz assim, olha, Jesus ensinou que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, conforme está lá em Deuteronômio 5 e tal. Então, o que Jesus tem a ver com Deuteronômio 5? Então a gente poderia, inclusive, trabalhar aqui, a partir do verso 12, né? Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então, quando o nosso amigo Sérgio Baeta, ele começa a dizer que Jesus, né, estava dizendo que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, nos termos de Deuteronômio 5, isso me chama muito a atenção, porque nesse ponto Jesus Cristo estaria reenfatizando as doutrinas da criação, da lei de Deus e etc. Inclusive, porque se Jesus é o Senhor do sábado, a gente lembra, por exemplo, a forma de colocar esta questão de Êxodo 20, e aqui coloca-se uma expressão muito interessante no verso 10, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então quando Jesus diz que ele, Jesus, é o Senhor do sábado, ele está se identificando com o Senhor teu Deus. Então Jesus é Deus. Você concorda com isso, Sérgio? Então se você concorda com isso, Jesus é o Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º e ordenou a guarda do 7º dia, o sábado? É isso mesmo, Sérgio?
Interessante, né? Tá começando a ter umas implicações legais aqui. A sua exegese, que não tem praticamente nada de Marcos 2, mas tem bastante aqui de Deuteronômio 5. Ok, passando para o próximo tópico da resposta apologética. Se a guarda do sábado fosse feita por causa da humanidade, antropos, como dizem os desonestos adventistas do sétimo dia, faço a seguinte pergunta. Então me respondam. Por que a Escritura diz que o sábado foi um sinal e uma aliança perpétua entre Deus e Israel nas suas gerações? Êxodo 31, verso 13, 31, versos 16 e 17, Levítico 23, 21, Deuteronômio 5, versos 2 a 3, Ezequiel 20, verso 12 e 20, Salmo 147, 19 e 20, Malaquias 4, verso 4, e etc. E não outras nações, e tampouco Adão e Eva e os patriarcas. Então, basicamente, o que o Sérgio Baeta está tentando colocar aqui é que é o seguinte: se o sábado foi feito por causa da humanidade realmente, como dizem os desonestos adventistas, como que o sábado poderia ser um sinal de uma aliança perpétua entre Deus e Israel nos termos desses textos aqui, e o sábado não ser, né, um sinal e uma aliança perpétua entre Deus e as demais nações, ou Adão e Eva e os patriarcas e etc. Então, o que basicamente o nosso grande exegeta de Facebook, Sérgio Baeta, faz é pegar uma questão do que é dito na palavra de Deus, da aliança de Deus com Israel, e concluir em cima desta aliança o que não é dito, que Deus não fez aliança com outros povos e não inclui sábado, nem outras nações, nem Adão e Eva, nem os patriarcas, nem ninguém. Bom, o fato é que o estabelecimento da aliança entre Deus e Israel não é sinônimo do não estabelecimento da aliança entre Deus e os demais povos, nos próprios termos da aliança de Deus para com Israel, uma vez que, inclusive, era, vamos pensar assim, missão de Israel levar a palavra de Deus ao mundo inteiro, a todos os povos. E conforme está o evangelho pregado para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era só para a família de Abraão, da qual viria aí toda a nação de Israel, etc, e etc, etc, mas seria para todas as nações da terra. Inclusive, quando o evangelho vai ser universalizado e vai ser trabalhado num contexto, né, para todos os povos e todas as pessoas e todas as nações e etc., a argumentação é justamente isso, porque isso já está previsto na própria aliança entre Deus e Israel, que esta aliança seria uma bênção para todas as pessoas e todas as famílias da terra. Então veja, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui também é que o nosso amigo exegeta de Facebook, Sérgio Baeta, ele diz assim: se a guarda do sábado fosse por causa da humanidade, do antropos, né? Aí veja bem, então o nosso amigo Sérgio Baeta duvida da palavra de Jesus, porque ele coloca assim: se essa aliança do sábado tivesse a ver com a humanidade, com o antropos, e tal, como é que ficaria esta outra questão? Agora veja, nós não temos nenhuma dúvida que a aliança de Deus em relação à guarda do sábado inclui o antropos, ou seja, o homem, a humanidade por completo, porque é justamente isso que está sendo dito em Marcos 2:27. Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E aqui a palavra homem é uma palavra trabalhada num contexto de humanidade em geral, e não de uma etnia específica como a etnia judaica. Mas eu vou comentar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Antes disso, o nosso amigo exegeta de Facebook traz algumas conclusões aqui. Eu vou ler elas para vocês e comentar brevemente. Conclusão do nosso amigo exegeta. No Novo Testamento, a observação da guarda cerimonial do sábado judaico é facultativo aos cristãos, como consta na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versos 5 e 6. Há quem considere um dia sábado mais sagrado do que outro, domingo, etc. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um de vós deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Então, se você esperava uma exegese de Marcos 2, agora você está estudando Romanos 14, não Marcos 2. Ok, bacana. O que mais? Aí, outro tópico da conclusão.
Veja que não existe nenhum problema em guardar o sábado ou guardar outro dia da semana, desde que você esteja fazendo isso para o Senhor. Aqui não tem nenhuma referência bíblica para esse tipo de coisa. Depois, o problema está em estabelecer a guarda do sábado como regra doutrinária que importa na salvação eterna, como ensina a profetisa adventista Ellen Goldwhite. Entretanto, nós, como Igreja de Jesus Cristo, observamos apenas o princípio pedagógico do sábado, descanso, ou seja, uma pessoa que trabalha em uma escala de serviço, sendo 6 dias de trabalho por 1 de descanso, e sua folga cai numa quarta-feira, então este dia será o 7º dia, o seu Shabat, ou seja, o seu descanso. Simples assim. Observação. O que aconteceria no mundo se as mais de 7 bilhões de pessoas parassem as suas atividades a partir do pôr do sol por 24 horas? Dá para imaginar o tremendo caos generalizado que seria? Porventura, o eterno Deus é um Deus de desordem ou confusão? Veja, 1 Coríntios 14, verso 33. São poucos os adventistas que estão interessados na verdade. A maioria prefere a mentira disfarçada. Autoria, Sérgio Baeta. Gente, é muito engraçado isso aqui. Porque, veja, você está esperando uma exegese de Marcos 2 e aí você está começando a ver citação de Romanos 14, de 1 Coríntios 14, de qualquer texto menos Marcos 2. Ellen White já está no meio aqui. Como é que seria o caos se todo mundo guardasse o sábado? Que no final das contas, inclusive, lança sombra sobre o próprio Deus, né? Deus deu uma lei que, se fosse obedecida, o mundo ia virar um caos, né? Ia ser uma coisa horrível o mundo, se o mundo obedecesse a lei de Deus, o mundo assim de uma forma completa, geral e restrita e universal, né, Sérgio? Interessante. Então, obviamente, o Sérgio sabe mais sobre como o mundo deveria ser, ou seria, ou como que uma lei correta para um mundo deveria ser, e obviamente que uma lei correta não teria nada a ver com a guarda do sábado, tal qual é a lei de Deus, de maneira que o nosso amigo exegeta de Facebook, ele está acima do próprio Deus na hora de legislar e para dizer o que é ordem, o que é caos, o que é correto, o que não é correto e etc. Aí você diz assim, tá, e como é que continua aí a exegese de Marcos 2? Não, acabou. A exegese de Marcos 2 praticamente não fala nada de Marcos 2. Fala mais de Deuteronômio do que de Marcos. Fala de Ezequiel, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Salmo, Malaquias, 1 Coríntios, Romanos, mas Marcos 2, que é bom, nada. Esse é o tipo de aula de exegese que a gente vê no Facebook. Não é interessante? Agora veja, já que o nosso amigo Sérgio Baeta, ele propôs uma exegese de Marcos 2 no Facebook, e eu vou divulgar o meu vídeo no Facebook, então eu vou fazer assim algumas breves considerações exegéticas a respeito de Marcos capítulo 2, tá bom? Então, primeiro de tudo, se você quer estudar o capítulo 2, o verso 27 e o verso 28, é importante você começar desde o verso 22, que é onde a narrativa a respeito da questão de Jesus e o sábado começa. Então veja o texto. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos passaram e colhiam espigas. Advertiam-no os fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito nos sábados? Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O nosso amigo Sérgio Baeta vai fazer uma exegese de Marcos 2, e não fala sobre os fariseus, e não fala sobre Davi, e não fala sobre o contexto, né, do texto lá, que fala de Davi comendo lá os pães da proposição e etc. Nem que implicações e aplicações isso tem para o contexto, né, dos discípulos colherem as espigas no dia de sábado, etc. Os discípulos não eram trabalhadores que colhiam espigas, estavam colhendo para comer. Ou seja, o Sérgio não faz nenhuma, vamos pensar assim, análise exegética do período aqui, da perícope, né? Ele simplesmente pega algumas coisas aqui, começa a citar um monte de textos de um monte de outros lugares e chama isso de exegese.
Irmão Sérgio, temo ter que te dizer que, como exegeta, você é um ótimo tenente da polícia, viu, meu querido? Agora veja, além disso, vou explicar para o nosso amigo Sérgio como é que se faz uma breve exegese, mesmo num contexto do Facebook, onde você não vai fazer uma exegese super acadêmica e etc e tal. Você vai trabalhar, obviamente, o quê? Os temas daquela passagem, a linguagem daquela passagem, né, à luz, vamos pensar assim, do documento por completo ou de um contexto um pouco mais amplo e também de outros textos relevantes da própria palavra de Deus em relação a esse assunto. Então, por exemplo, fazendo uma pesquisa muito breve sobre o termo antropos no Evangelho de Marcos, a gente descobre algumas coisas muito interessantes. Marcos 1, verso 17. Disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui não está dizendo que é pescadores de judeus, né? A igreja cristã teria uma mensagem para pescar homens, se fossem judeus ou gregos. Concorda comigo, Sérgio? Então, a palavra antropos aí significa homem de uma forma generalizada, não homem judeu. O que mais? Marcos 3, verso 28. Vamos dar uma olhadinha lá. O que diz? Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Então veja, nós não pregamos em Cristo o perdão dos pecados para todos os homens, mesmo os não-judeus, mesmo os gentios? Então esse é o sentido do termo homem. Tudo será perdoado aos homens, certo? Homens de uma forma irrestrita e geral. Tá ficando interessante, né? Não é somente aos judeus. Sabia, Sérgio? O que mais? Marcos capítulo 7, verso 21. Dá uma olhadinha aqui no termo antropos. De dentro do coração do homem é que procede maus desígnios, prostituição, furto, homicídio e adultério. Então veja, é só do coração do judeu que surge o pecado ou é do coração dos seres humanos de uma forma irrestrita e geral? Pois é, o ser humano de uma forma irrestrita e geral, né, Sérgio? Tá ficando legal a nossa exegese. Marcos 10, verso 7. Deixará o antropos, o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. A teologia do casamento é só para o judeu ou é para os homens de uma forma geral, Sérgio? É para os homens de uma forma geral, né? Que bacana. Capítulo 10, verso 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, lhe disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. A pergunta no contexto é: como ser salvo, né? Aí Jesus responde: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Agora, só é impossível ser salvo para o homem judeu ou para os homens de uma forma geral? Para os homens de uma forma geral, né, Sérgio? Então a gente vê que consistentemente no Evangelho de Marcos a palavra antropos é usada no contexto de homem de uma forma geral e não simplesmente o israelita de forma específica. De maneira que não é exegeticamente saudável você dizer que antropos em Marcos 2,27 é o judeu. Essa exegese é absurda, incorreta, não está colocada dentro do contexto do Evangelho de Marcos de uma forma mais ampla, mas eu tenho ainda uma última consideração a fazer para provar de uma forma definitiva e cabal o ponto que estou trabalhando. Então é o seguinte, pessoal, vocês já ouviram falar na Septuaginta? Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. E sabe que lá também acontece a palavra antropos? Que interessante, hein, Sérgio? Acho que na sua exegese de Facebook você deveria incluir um pouco algumas coisas legais que a gente vê na Septuaginta. Por exemplo, a palavra antropos é usada em Isaías capítulo 56, verso 2. O que diz lá Isaías 56, verso 2? Bem-aventurado o homem, antropos, que faz isso, o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Agora, quem é o homem de Isaías 56? É o judeu? Veja, por exemplo, o verso 6, no mesmo contexto do verso 2.
aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não o profanando e abraçam minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha que interessante, Sérgio. Aqui a palavra antropos é usada para o homem que guarda o sábado, inclusive o estrangeiro não israelita. Isso mesmo no contexto do Antigo Testamento. Meu querido Sérgio Baeta, acho que a sua exegese de Marcos 2 está completamente furada. A exegese de Marcos 2 indica que o sábado foi feito para todos os seres humanos, não só para os israelitas. O que é, vamos pensar assim, totalmente plausível com o uso da palavra antropos no Evangelho de Marcos e também com o uso do termo antropos lá na Septuaginta, em Isaías capítulo 56, onde se fala do homem bem-aventurado que guarda o sábado, inclusive sendo estrangeiro, porque abraça a aliança de Deus, e Deus é o seu Senhor e o leva à sua casa de oração, e a casa de Deus é casa de oração para todos os povos. Agora, se você tiver um pouco em dúvida com as minhas fontes, eu vou deixar no link da descrição deste vídeo um linkzinho para o texto grego de Isaías 56:2 e de Marcos 2:27. E ali você vai poder comparar um com o outro e perceber que é exatamente o mesmo termo antropos usado nos dois textos, demonstrando que a exegese do nosso amigo Sérgio Baeta é um lixo, é equivocada, está completamente enganada. Que pena, né, Sérgio? Você gosta de achar que desmascara os adventistas e olha o baixíssimo nível do trabalho que você faz, né? E, inclusive, essa é uma coisa interessante da gente comentar para a gente terminar o nosso vídeo. Veja só. Existe muita gente dentro da internet com essa postura apologética do tipo de Sérgio Baeta. Uns argumentos sem pé nem cabeça. Ele diz que vai fazer uma exegese de Marcos 2, cita qualquer texto da Bíblia menos Marcos 2, não se aprofunda, não tem coerência, não tem metodologia, sabe? É uma colcha de retalhos para simplesmente querer pregar o seu próprio engano, inclusive colocando o seu próprio engano na boca de Paulo, na boca de Moisés, na boca desse, na boca daquele, para ver se encaixa e se algum trouxa acredita. E o engraçado é que tem um monte de trouxa que acredita, né? Então veja, um outro problema desse tipo de coisa também é que é o seguinte, como esse tipo de texto, né, exegese, é de extremo baixo nível, pouca gente vai gastar tempo, né, fazendo considerações sérias a respeito desse tipo de texto. Então o que acontece é que você tem uma grande massa de gente evangélica achando que isso aí é exegese e achando que é isso aí mesmo, que esses argumentos aí são irrefutáveis, são ótimos, são verdadeiros, e o nosso amigo Sérgio Baeta está desmascarando a seita adventista, e etc, e etc, e etc. E você vai ver os argumentos, tudo extremamente mal feito, tudo extremamente de péssimo gosto, e acima de tudo um lixo e mentira e equívoco e etc. Obviamente, eu prefiro gastar o meu tempo aqui no meu canal e no meu Facebook, etc., com materiais de melhor qualidade. De qualquer forma, é legal de vez em quando a gente apontar esse tipo de coisa sobre esse tipo de pessoa, para que não fiquem pensando assim que estão aí abafando nas suas exegeses no Facebook, né? Para poder fazer exegese, irmão, tem que comer um pouquinho mais de arroz com feijão, tá bom?